E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. Essa aula é a parte 2 do conteúdo de herança. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo fortemente que você vá lá, nesse cardzinho que está aparecendo aqui na tela, em algum lugar, vai lá, assiste e depois volta para essa aula, beleza? Então, nessa aula você vai ver muita coisa de herança. Então, você vai ver o que é a classe Object, o método toString, o que é implícito e explícito na linguagem Java, sobre a escrita de métodos, métodos super e modificadores sem acesso. Então, como você viu, tem bastante coisa e eu tenho certeza que você vai curtir. Então, bora começar aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui no meu projeto, eu vou criar uma classe chamada série, que vai representar, por exemplo, uma série, um seriado de TV mesmo. Então pode ser uma série da Netflix, HBO, qualquer coisa aí. Então, public class série. Bom, o que uma série tem? Vamos começar com o básico. Primeira coisa seria o atributo nome. Então toda série tem um nome. Vamos colocar também um atributo que identifica quantas temporadas tem essa série. Então, por exemplo, temporadas, que é o inteiro. E mais um aqui que pode ser, por exemplo, o ano de lançamento dessa série. Então vamos colocar aqui int ano. Vamos fazer essa classe de uma forma bem simples, só para você entender aí o que eu quero mostrar para você, que é a parte de toString, tá bom? Então eu tenho aqui os atributos nome, temporadas e ano. Vamos criar um construtor, então public série, mas eu quero gerar de uma forma automatizada aqui, que o Visual Studio Code fornece para a gente. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Source Action, Generate Constructors, e vou selecionar todos esses atributos que eu criei anteriormente. Perfeito. Então ele criou aqui o construtor para todos esses atributos. Agora nós vamos gerar os métodos getters e setters desses atributos aqui. E de novo, de uma forma automática aqui. Então botão direito, Source Action, Generate, e agora eu vou clicar aqui em Getters and Setters. Vou marcar todos. Pronto, gerou aqui pra gente todos os métodos get e set. Agora aqui eu tenho os métodos get e set. Aqui, entre o construtor e esses métodos aqui, eu vou colocar os métodos específicos, por exemplo, da classe. Certo? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ao criar um objeto aqui na classe app.java, que é onde tem o nosso main, então, por exemplo, eu vou criar aqui uma série. O nome do objeto vai ser uma série qualquer. New série. Aqui ele espera que eu passe um nome. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar The Last of Us, que no momento é a série que está bombando aí no momento. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, essa série seja antiga, mas faz parte. Bom, o segundo aqui é a quantidade de temporadas. Por enquanto, só tem uma temporada, então eu vou colocar aqui 1. E o ano de lançamento é 2023. Talvez 2022, mas vou colocar 2023. Agora, eu quero que tenha um método dentro desse objeto. Aqui eu pus série, é série. Então, série qualquer, eu quero que tenha um método que imprima todas essas informações aqui no meu console. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui, eu vou criar um método public void imprimir informações, dessa forma aqui. E o que esse método vai fazer? Ele vai simplesmente imprimir nome, a quantidade de temporadas e o ano de uma forma bonita no console. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir sysout e vou colocar nome, porcentagem S, que eu quero imprimir o nome, que é uma string. Então porcentagem S vai ser o nome da série. Aqui eu vou colocar um tracinho, porcentagem D, que vai representar o inteiro das temporadas. Então, temporadas. Então, esse porcentagem S representa o nome e esse segundo aqui representa o segundo parâmetro que eu passei aqui, que é temporadas. Então, nome, tracinho D, temporadas. Aqui, eu vou colocar também o ano entre parênteses. Então, eu vou colocar, abrir parênteses, porcentagem D, que vai representar o ano. Então aqui, como eu coloquei entre temporadas e o nome, eu preciso colocar entre esses dois aqui. Então eu vou colocar ano, dessa forma. O que isso significa? Vai imprimir dessa forma. Então, por exemplo, nome, the last, tarará, o parênteses,
que é o ano, né? Então, por exemplo, 2023, tracinho, uma temporada. Vou colocar aqui entre parênteses só para ficar mais bonitinho ali, caso a série tenha uma temporada, e mostrar esse S ali. Uma temporada, dessa forma aqui. Aqui, eu estou tentando usar essa formatação com println, por isso que está dando erro. Na verdade, eu preciso usar o printf, dessa forma. Vou salvar, aqui em app eu vou fazer o seguinte, série qualquer, ponto, imprimir informações. Vou executar, The Last of Us 2003, uma temporada, certo? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa informação eu consiga usar, por exemplo, em outros cenários. Vamos pegar dessa forma aqui, pegar informações ao invés de imprimir. Por quê? Porque eu quero pegar esse padrão aqui para mim poder, por exemplo, usar em uma variável e não só ficar limitado para imprimir no console. Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de imprimir, eu vou colocar pegar informações. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui ele deu erro porque eu troquei o nome da variável aqui, do método, quer dizer. Eu poderia fazer o seguinte, vou voltar, Ctrl Z, e vou renomear. Como que eu renomeei esse método? Selecionei e vou apertar F2. E agora eu vou digitar pegar informações. Qual que é a diferença? Quando você faz por essa forma de renomear, com o botão F2, você vai renomear o nome do método ou variável e vai também alterar aonde que esse método estiver sendo usado ou aonde que essa variável estiver sendo usada. Então, em resumo, vai alterar tudo. Então, pegar informações. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de imprimir, eu quero criar uma string, informações, que vai receber esse conteúdo aqui. Só que dessa forma não vai funcionar, porque isso aqui é uma formatação de string. Então, eu preciso fazer string.format, e agora eu posso apagar todo esse conteúdo aqui e colar aqui o que estava dentro desse printf. Agora, eu quero retornar essas informações aqui. Então eu faço um return informações. Informações aqui é uma string, então o meu método não pode ser void, ele precisa retornar uma string. Troquei o void por string. Se eu executar aqui, deixa eu ver onde que está com erro. Ah, faltou um ponto e vírgula, como sempre. Então vou executar aqui, não imprimiu nada. Por quê? Porque eu estou apenas retornando, eu não estou imprimindo no console. Eu precisaria fazer isso aqui, informação vai receber série qualquer, ponto pegar informações. E agora eu faço sysout informação. Dessa forma. Você viu que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas agora eu poderia fazer isso aqui. Série qualquer, ponto pegar informações. E também posso armazenar isso aqui em uma variável. Se eu tivesse feito daquela forma, imprimindo diretamente no console, eu não conseguiria salvar em uma variável. Então é essa a diferença aí. Bom, eu criei esse método e não tem nada de diferente nele. Isso é algo que você já sabia. Mas o Java, ele fornece um método que já tem esse comportamento aqui, que é um método chamado toString. Então, se você fizer o seguinte, série qualquer e apertar ponto, você vai ver que ele vai mostrar na lista aqui vários métodos aqui, que são métodos que você nem criou. Então tem o método equals, o getAno, que no caso foi o único método que a gente criou, o getClass, e tem os métodos getSet, e tem uns aqui bem estranhos, como hashcode, notify, notifyAll, wait e etc. E tem esse método toString. Se você apertar esse aqui, toString, e executar, ele não vai fazer nada. Mas olha, se você colocar o mouse aqui, ele vai falar que é um método que retorna uma string com a representação daquele objeto. Então vamos imprimir isso aqui só para ver o que vai acontecer. Sysout. E eu vou imprimir série qualquer.toString. Vou comentar também esse systemout.println. Vou executar. Olha o que ele imprimiu. Ele imprimiu série arroba 5AC, não sei lá mais o que, 9800. O que é isso? Bom, esse método toString, ele tem uma implementação que é a seguinte. Ele vai imprimir o nome da classe. Então perceba que aqui ele imprimiu série, que é o nome da classe, que representa esse objeto série qualquer. E depois vai colocar um arroba e umas letras e uns números estranhos aqui, que representa um número hexadecimal, que é a representação de onde está alocado na memória esse objeto. Então é como se fosse o endereço desse objeto aí na memória do seu computador. Então essa informação aqui não é muito importante para a gente, mas
a gente pode alterar esse método, sobrescrever ele para ficar interessante para nós. Se eu colocar o mouse aqui em toString, eu vou ter essa definição aqui. É um método toString, o S maiúsculo, que retorna string aqui, e é um método público. Vamos sobrescrever ele. O que é isso? É como se a gente preservasse a assinatura, que é o nome do método e os parâmetros dele, e nós vamos implementar da nossa maneira. Então eu vou fazer public, que é o mesmo tipo desse método toString, string, que é o mesmo retorno daquele método toString, e o nome precisa ser exatamente igual. Então toString, dessa forma aqui. Então nós temos a mesma assinatura de método, toString. Aqui ele deu erro porque ele está falando que nós precisamos definir e implementar esse método aqui e retornar uma string, que é o que ele está esperando aqui. Então, como ele retorna uma string, eu poderia colocar alguma coisa aqui para retornar, como por exemplo, abacaxi. Então, se eu fizer dessa forma aqui, vou executar, perceba que ele imprimiu abacaxi, ao invés daquela informação esquisita aqui. Então, o que nós fizemos? Nós alteramos a implementação desse método toString e colocamos para imprimir, na verdade, para retornar uma informação que a gente queira. Pensando dessa forma, nós podemos fazer isso aqui. Copiar esse conteúdo de pegar informações e colar aqui. Vou salvar e executar. Então ele imprimiu no mesmo formato que nós tínhamos definido anteriormente. Mas qual que é a vantagem de usar esse método toString? Nós podemos simplesmente apagar isso aqui, vou executar, e perceba que ele imprimiu a mesma coisa. Como assim? No Java, você tem algumas coisas que são, digamos que, implícita e explícita. Como assim? Quando você imprime aqui um objeto, o Java vai entender que você está fazendo isso aqui. System out, vou até apagar isso aqui, println. Então, quando você imprime, por exemplo, um objeto no console, através desse println, o Java já vai entender que isso aqui é a mesma coisa que .toString. Então, mesmo que você não coloque .toString de forma explícita, o que é explícita no Java? É quando você define isso manualmente. E implícita é quando você não coloca, por exemplo, esse toString. Então, o Java já sabe que se você imprimir dessa forma aqui, sem o toString, é a mesma coisa que .toString. Então, ele já vai chamar esse método toString de qualquer forma, tá bom? Então, o Java é esperto o suficiente. Então, isso que é legal. Então, por que dessa forma é melhor do que se eu tivesse criado o método pegar informações? Porque quando você faz isso aqui, você pode simplesmente chamar o objeto no println. Você não vai precisar ficar colocando, por exemplo, série qualquer.pegar informações. Então, dessa forma aqui, quando você sobrepõe o método toString, fica muito mais fácil de você imprimir as informações desse objeto aí no console. Tá bom. Mas de onde que vem esse método toString e todos esses métodos que estão dentro desse objeto série qualquer? Então, por exemplo, aqui se eu fizer série qualquer, ponto, ele tem outros métodos aqui que eu nem defini, igual eu falei, o método toString, cadê o toString? E tem também métodos notify, notify all, hashcode e outras informações aí, como equals. Então, da onde que essa série aqui, essa classe série, tá pegando esses métodos aí? No Java, todas as classes herdam de uma classe, digamos que mãe de todas, ou pai de todas, vai, da sua preferência aí. Então, eu vou falar que é a classe mãe de todas, que é a classe Object, que é essa classe aqui, Object. Então, quando você cria uma classe, então, por exemplo, public class série, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo extends object. Então, isso aqui seria a forma explícita, lembra? Quando você tira isso aqui, que é o normal do cotidiano aí, isso aqui está sendo implícito. Então, o Java, quando você compila, é como se ele fosse lá e digitasse, ele passou para mim uma classe série. Deixa eu terminar aqui de digitar extends object. Então, é mais ou menos isso que o Java faz. Então,
todas as classes herdam dessa classe Object. Se eu segurar Ctrl e clicar no Object, você vai ver que ele vai ter aqueles métodos que eu falei para você, como por exemplo toString, notify e equals. Tem outros métodos aí, mas eu não lembro de cor. Então, o que você precisa saber? Toda classe é uma extensão da classe Object. Continuando aqui, quando você faz uma sobrescrita de método ou sobreposição, que é a mesma coisa, você precisa colocar uma notação que chama @override. O que é essa notação? Uma notação no Java é esse arroba e um identificador ali daquela notação. Então, quando você faz @override, você está falando para o compilador do Java, então é como se você estivesse falando, ei, compilador do Java, isso aqui que eu estou fazendo é uma sobrescrita. Aí o compilador vai saber, então isso é uma sobrescrita. Não que ele já saiba, mas isso aqui é como se você estivesse dando mais uma informação para ele. E o que isso vai te ajudar? Primeiro que, quando você olhar esse código e você ver essa anotação aqui, @override, você como programador ou programadora, já vai saber que aquilo ali representa uma sobrescrita de método. Então, se não tivesse isso aqui, talvez você nem saberia que isso é uma sobrescrita de método. Então, só de ter essa notação, já fica mais claro aí também. Se você tivesse esse @override em um método que não é sobrescrita, vai dar um erro, um warning, falando que é o seguinte: esse método não está sobrescrevendo nenhum método da classe Py, que nesse caso aqui é Object. Então, por isso que é legal você sempre colocar essa anotação aqui. Não é obrigatório, mas é uma ótima prática você fazer isso aí. Eu poderia fazer isso aqui também. Eu vou apertar Ctrl X e vou digitar simplesmente. Então eu não tenho mais aquele método toString. Se eu vier aqui na minha classe e digitar toString, o Visual Studio Code vai fazer automaticamente isso aqui pra gente. Ele vai gerar pra gente um método toString, já fazendo a implementação dele aí pra gente. Então basta apagar e colocar o nosso código aí, que vai ser a mesma coisa. E perceba que ele já até colocou a nossa anotação aí de override. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou apagar essa classe série, que não vai ser mais importante para mim, e vou fazer o seguinte: vou criar um pacote que vai se chamar, por exemplo, jogo, e aqui eu vou criar uma classe, por exemplo, personagem.java. Class personagem. Esse personagem, ele vai ter um atributo que vai ser string nome, vai ter um atributo que vai ser classe e um atributo int que vai representar o nível do personagem. Dessa forma. Vou criar aqui o construtor desse personagem. Então, source action generate constructors. Aqui. Ok. E também vou gerar os getters e os setters. Pronto. Agora eu vou criar um método public void atacar. O que esse método atacar vai fazer? Ele simplesmente vai imprimir uma mensagem atacar, ou o personagem atacou. Dessa forma aqui. Aqui na minha classe app eu posso apagar essas informações aqui do código passado e vou criar um personagem. Personagem é igual a new personagem. O nome dele vai ser João. A classe aqui eu vou colocar vazio e aqui eu vou colocar o nível inicial. Mas deixa eu alterar aqui, que eu quero fazer o seguinte. Eu quero falar que ao criar um personagem, eu não passe essa informação de classe e nível. Então eu vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Aqui no this.class eu vou colocar nenhuma, então o personagem não vai ter nenhuma classe inicialmente e vai começar automaticamente no nível 1, dessa forma. Aqui no meu app eu só vou passar João, dessa forma. Agora eu vou implementar o método toString desse personagem, porque eu quero imprimir no meu console todas as informações do nosso personagem. Então vou digitar toString. Então ele já gerou aqui pra gente. Posso apagar esse conteúdo
e vou fazer string informações igual string.format e vou fazer o seguinte, eu vou colocar %s, que vai representar o nome, vou colocar parênteses, que vai representar nível, eu posso colocar nível, %d, então eu vou colocar aqui nível, para substituir esse identificador %d, e vou colocar classe, %s. E agora eu coloco o conteúdo desse atributo classe aqui, dessa forma aqui. Talvez esteja confuso aqui, o que é essa classe aqui? Classe seria, por exemplo, se ele é um arqueiro, um guerreiro, mago. Então, para quem joga, já está habituado o que é essa classe do personagem, tá bom? Não confunda essa classe com a classe do Java. Então, aqui no toString, ele está com erro porque não retornou nada. Então, eu vou colocar return informações, dessa forma aqui. Salvei, e lá no meu app eu vou imprimir o nosso objeto personagem. Então, ele imprimiu João, nível 1, classe nenhuma. Então agora eu vou criar uma nova classe, literalmente uma classe. Então aqui no meu pacote jogo, eu vou criar uma classe que vai ser arqueiro.java. Class arqueiro. Essa classe arqueiro vai herdar da classe personagem. Aqui ele deu erro por quê? Porque ele está falando que lá na minha classe personagem, ele tem um construtor. E quando a nossa classe pai tem um construtor definido, nós precisamos definir esse construtor aqui também na classe filha. Então eu vou clicar aqui, vou clicar na lâmpada agora. Então olha, cliquei no nome da classe, na lâmpada, e vou clicar aqui adicionar construtor. Então ele já gerou para a gente o construtor arqueiro e chamou o super que representa o construtor da classe pai aqui, que é personagem. Dessa forma aqui. Agora nós podemos fazer o seguinte. Quando eu criar um arqueiro, eu quero definir que aquele personagem ele não vai ter uma classe nenhuma, como era feito anteriormente. Eu quero que ele tenha uma classe chamada arqueiro. Então eu vou fazer this.classe. Aqui eu não consigo fazer alteração nesse atributo aqui, porque ele é um atributo private. Então eu preciso chamar o método setClasse. E agora eu vou colocar arqueiro. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um arqueiro. New arqueiro. Que vai chamar, por exemplo, Legolas. E vou imprimir aqui arqueiro no console. Vou salvar. E ele imprimiu Legolas, nível 1, classe arqueiro. Se eu quisesse que todos os arqueiros começassem no nível 2, eu poderia fazer set nível 2. Vou executar nível 2. Vou deixar assim só para ficar diferente dos iguais. Aqui no meu arqueiro, eu quero criar um atributo diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, private string arma. Dessa forma. E aqui eu vou definir arma ou this.arma, é a mesma coisa. É igual, por exemplo, arco longo, que é um arco maiorzinho aí. E agora eu quero sobrescrever aquele método toString para me imprimir qual que é a arma que o meu arqueiro está usando. Então se eu executasse aqui, não está mostrando qual a arma que o nosso arqueiro está usando. Então eu vou sobrescrever aquele método toString e eu posso ir lá em personagem e fazer isso aqui. Copiar, colar, e aqui eu coloco arma, %s. Arma. Dessa forma aqui. Aqui, por que ele não está funcionando? Nome, nível e classe são atributos da classe pai. Então, esses atributos são private, por isso que eu não consigo acessar. Eu teria que fazer get nível, na verdade era get nome, get nível,
get classe, aqui não é class. Olha, cuidado com o erro, tá bom? Aqui não é class. Esse método get class é um método que existe lá na classe object. Então, o nosso método tem um E no final, que é get classe. E aqui, arm. Por que arm e não get arm? Porque essa arma já pertence ao atributo dessa classe que eu estou no momento. Vou salvar, vou executar, e aqui ele imprimiu arma arco longo. Só que tem uma forma mais fácil de você fazer isso. Perceba que eu estou repetindo um código que foi implementado lá no método da classe personagem. Então, no toString dessa classe, eu já tinha feito tudo isso aqui. Eu posso reaproveitar o que foi feito no método da classe Py. Como que você faz isso? Posso fazer string conteúdo personagem ou informação personagem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero chamar esse método toString da classe mãe ou classe Py. Então, é uma classe superior, uma classe super. Então, basta você fazer super ponto. E aqui você tem um acesso a todos os métodos que pertencem a essa classe que você está herdando, que no caso é personagem. Então, super.toString. Então, tudo isso aqui, super.toString, é o conteúdo desse método da classe superior. Então, eu posso fazer, se isso aqui é toda essa string aqui, eu posso juntar com esse meu final aqui, que é arma porcentagem %s. Então, eu vou fazer string arqueiro informação arqueiro. O que vai ser? Vai ser string.format. E aqui eu vou colocar esse espaço e o traço arma porcentagem %s. E simplesmente escrever arma, dessa forma aqui. E agora eu posso simplesmente fazer retornar, poderia fazer resultado é igual. Como que eu junto duas strings? Eu faço informação personagem mais informação arqueiro. E eu retorno o resultado aqui. Se eu executar, imprimiu o nosso toString com a informação da arma. Ou eu poderia fazer isso aqui. Ao invés de salvar em uma variável resultado, eu imprimo diretamente isso aqui. Vou executar. Pronto, está aqui. Eu também posso fazer a sobrescrita de outros métodos, como por exemplo o método atacar, que pertence a essa classe personagem. Então eu poderia copiar isso aqui, colar aqui, e quando um arqueiro atacar, eu poderia colocar uma outra mensagem. Mas vamos fazer de uma forma mais rápida, que eu te ensinei. Eu vou digitar o método que já existe na classe Py, que no caso é atacar, e o Visual Studio Code vai gerar para a gente automaticamente. E eu quero que, ao invés de imprimir o personagem atacou, eu quero sobrescrever tudo o que está aqui dentro e eu quero imprimir simplesmente o arqueiro atacou. Dessa forma. Vou executar. Tá aqui. Na verdade não mostrou porque eu não fiz arqueiro.atacar. Aqui eu vou colocar também personagem atacar. Vou executar. Então aqui o personagem atacou e o arqueiro atacou. Aqui eu poderia fazer o seguinte: atacou com porcentagem %s ou com arma. Dessa forma. Vou executar. Então o arqueiro atacou com arco longo. Bom, agora nós vamos melhorar o nosso código aqui com os modificadores sem acesso. Então o que é esses modificadores sem acesso? É semelhante a esses modificadores public, private que nós temos, só que eles são modificadores de acesso. Então private, public e o protected são modificadores de acesso. E nós temos também os modificadores de sem acesso, que são
final, abstract e outros aí que você vai ver. Vamos começar falando desse que é o final. O que é esse final? O final, ele pode ser usado tanto na definição da classe, quanto também na declaração de um método. Então vamos começar usando esse final em um dos métodos aqui. Então, por exemplo, eu tenho um método chamado atacar aqui. Esse método atacar, eu consigo sobrescrever ele na classe filha, que é arqueiro. Eu poderia falar o seguinte: eu quero que esse método atacar ele não seja sobreposto de forma alguma. Como que você faz isso? Usando o modificador final. E como que você usa ele? Então você tem, quando você cria um método, você tem o modificador de acesso, que é o public ou private, e você tem o retorno do método, e você tem o nome dele. Nome do método, dessa forma aqui. O modificador de sem acesso vai vir entre o retorno do método e o modificador. Então aqui, modificador sem acesso. Então aqui, depois do public, eu vou colocar um final. Olha que louco. E o que esse final significa? Eu quero que esse método seja final. Então, essa implementação que você fez aqui nesse método final, ela é a última. Então, nenhuma classe que herda de personagem vai poder sobrescrever esse método atacar. Então, se eu voltar aqui em arqueiro, ele deu um erro aqui, falando o seguinte: você não pode sobrescrever o método final que veio da classe personagem. Então é para isso que serve o modificador final. Para o nosso caso aqui, esse final não é muito importante eu colocar ele no método atacar. Mas eu poderia, por exemplo, ter um método public void atacar sem arma, por exemplo. E esse método, ele vai ser o personagem atacou. E esse método pode ser um final. Então, o arqueiro vai poder atacar sem arma, e quando ele usar o atacar, ele vai atacar com a arma, porque ele vai sobrescrever esse método aqui. Então aqui em arqueiro, eu poderia fazer arqueiro.atacar sem arma, dessa forma aqui. O personagem atacou, mas eu não posso fazer a sobrescrita de atacar sem arma. Ele não deixa. Eu também posso colocar esse final na hora de criar uma classe. Então, public final class. O que isso significa? Significa que aquela classe que você está criando é uma classe final. Então, se é uma classe final, nenhuma classe vai poder herdar dessa classe. É como se a herança terminasse ali. Não vai poder criar uma classe que herda de personagem. Então, se eu vier aqui em arqueiro, ele deu um erro aqui falando o seguinte: a classe arqueiro não pode herdar da classe personagem porque é uma classe final. Então, para isso que serve o final na hora de criar uma classe. Então, aqui na minha classe arqueiro, se eu quisesse que ela fosse uma classe final, eu poderia colocar final aqui. E nenhuma classe poderia herdar da classe arqueiro. Um outro modificador que nós temos é o abstract, ou abstrato em português. Você pode definir um método ou uma classe que são abstratos. O que é isso na prática? Eu posso criar aqui um método abstrato que seria um método que ele não é implementado nessa classe. E dessa forma, as classes que herdar de personagem vão ter que implementar esse método. Então, como que eu faço? Eu vou digitar public, por exemplo, que vai ser um método public. Vou colocar abstract void, que vai ser o retorno do meu método. E vamos colocar, por exemplo, atacar com arma. Dessa forma aqui. Só que ele é um método abstrato. E quando é um método abstract, ele não pode ter uma implementação. Então, por isso que ele deu esse erro aqui. Ele não pode ter um corpo de método. O que é esse corpo? É essas chaves aqui. Então, eu vou apagar isso aqui e colocar um ponto e vírgula, certo? Mas ele ainda está com erro aqui. Por quê? Porque você só pode ter métodos abstratos em uma classe abstrata. Então, pensando dessa forma aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar public abstract personagem.
Então resolveu o nosso problema aqui. Só que se eu voltar lá em arqueiro, ele deu um outro erro. Está falando o seguinte, que você precisa, com todas as letras, você é obrigado a implementar todos os métodos abstratos que estão nessa classe. Então é aquele mesmo comportamento quando você cria uma classe que herda de interface. Aqui eu preciso implementar aquele método, que é atacar com arma. Aqui ele já colocou o override e agora nós vamos colocar a implementação. Se eu deixar vazio, é como se já tivesse uma implementação vazia. Dessa forma aqui vai dar certo. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar o arqueiro atacou com arma, dessa forma aqui. Vou apagar esse antigo método atacar aqui, só para não ficar redundante aqui. E aqui, vou salvar. Lá em app, ele deu um outro erro, falando o seguinte, você não pode criar um objeto que pertence à classe personagem. Por quê? Porque a classe personagem é uma classe abstrata, não é algo concreto. Então, se não é algo concreto, você não consegue instanciar, criar um objeto desse personagem aqui. Então agora a classe personagem vai ser algo abstrato que vai servir apenas para outras classes herdarem. Então quando você cria uma classe, você consegue uma classe abstrata, você consegue criar métodos abstratos, mas você perde o poder, digamos assim, de instanciar um objeto daquela classe. Então eu não posso fazer mais isso aqui. Então eu só posso criar um arquivo. E se você quisesse criar outros tipos de personagem, você criaria, por exemplo, uma classe guerreiro que estenda de personagem e implementar da sua forma. Então é para isso que serve o modificador abstract. Então, Dev, essa é a continuação do conteúdo de herança. Eu espero que você tenha gostado. Mas se você tem alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? E não esquece de deixar aqui esse seu like, que vai me ajudar muito. Fechou? Valeu e até mais!